Galera, só para a gente passar rapidinho então, o nosso número 12, água, certo? Se você tá com deficiência, eu ia falar déficit, aí saiu tudo errado, deficiência de água, você pode ter indisposição. É muito pouco provável, mesmo que você beba pouca quantidade de água, porque os alimentos que você ingere já tem um pouco de água, mas cogite isso, certo? Uma outra coisa que você deve cogitar é clicar no gostei e se inscrever aqui no canal, porque você acabou de ver o 12º das 12 causas da indisposição e da falta de energia. E aí a nossa número 11 é o estresse. Galera, eu sei que alguns ouvem se falar, não, pula logo, de novo isso, mas realmente é verdade, tá? Os mais novos, talvez, os mais velhos, às vezes Leandrão me chamou de velho porque eu acredito nisso, os mais velhos já entenderam que quando você está estressado, a sua energia cai. E eu sei, às vezes não dá para correr do estresse, é verdade. Mas você tem que se esforçar para tentar mudar essa situação do ponto de vista de consigo mudar a situação? Não, mas consigo mudar a minha interpretação dessa situação? Isso você consegue. Então uma situação pode ser muito desagradável para uma pessoa e muito favorável para outra. Vou falar de mim. Quando eu comecei a gravar vídeo, eu ligava a câmera, meu coração acelerava, minha voz não saía. Ou seja, aquilo era um estresse. E hoje, pelo contrário, é prazeroso. Eu ligo, e aí eu me encontro em casa, aí eu falo, qualquer dúvida que você tiver, procura Leandro Twin mais tema. Então a situação é a mesma. O que mudou? Eu e a minha forma de ver. Então tenta ver se você não consegue viver esse estresse de uma maneira menos estressante. Próxima causa. Falta de ferro. Ah, Leandrão, meu marido estava deixando... Não, não é isso que eu quis dizer não, menina. Para. Falta de ferro na dieta. Ah, bom, esse aí tá bom. Se você não ingere ferro, você diminui as hemoglobinas que fazem a oxigenação do sangue. Isso pode causar indisposição e falta de energia. Então dá uma olhadinha no examinho de sangue. É bem tranquilinho. Você vai olhar lá a quantidade de ferro, o seu hemograma. Se você vê uma hemoglobina baixa, um hematócrito baixo, fica de olho, suplementa com alguma coisinha, sempre da Oficial Farma. Outra farmácia nem vai dar certo. A van na hora de entregar vai capotar, tem que ser da Oficial. Vamos para o nosso número 9, vai. Esse daqui é muito comum, eu percebo muito em alunos. O cara começa a fazer uma dieta e experimenta a melhora de disposição muito rápido. Aí você fala, tá, o que mudou? Gente, glicemia alta dá indisposição. Quanto mais açúcar no sangue você tem, mais triptofano. Com mais triptofano, mais sensação de fadiga. Quando você fica com uma glicemia acima de 100, 110, 120, mesmo em jejum, isso tende a deixar a gente um pouco menos disposto. Então você tem que corrigir a tua sensibilidade à insulina. Como é que eu faço isso? Fazendo dieta hipocalórica, déficit calórico e treino. Número 8. Outra coisa que também pode ser muito impactante. Os hormônios da tireoide. Então se você tem o hormônio da tireoide devagar, e não precisa ser hipotireoidismo, mas às vezes eles estão um pouquinho devagar, isso vai te atrapalhar. Então dá uma verificada em níveis de TSH. Se o seu TSH, hormônio tireoestimulante, tiver mais ou menos 4, 4,5 ou acima, consulta um mediquinho. Número 7, da mesma maneira que sua testo tiver baixa, também vai te atrapalhar. Uma testo baixa para homem, abaixo de 300. Para mulher, abaixo de 20. Se você tiver com sintomas, também procure um mediquinho. Ou, se ainda não der, assiste um vídeo meu, 4 passos para quem tem testosterona baixa. Só procurar no Twin mais tema. Número 6, algo que eu falei muito nos meus cursos, principalmente de suplementação, mas de dieta também. Abuso de estimulante. Gente, quando você está cansado, você taca a cafeína para dentro. Só que, se você começa a fazer um empilhamento, você piora a tua condição. Você começa a tomar cafeína e sentir mais sono ainda. Seu corpo está viciado. Para. Entendeu? Mas se eu parar, eu não consigo nem sair da cama. Isso. Mas você tem que entender o seguinte, você já se ferrou. Porque se você está viciado no estimulante, ele só está te fazendo mal. Então o que você vai fazer? Abaixa a quantidade. Estou usando 840 miligramas por dia. Abaixa para 420, fica uma semana. Abaixa para 210, fica uma semana. Depois tira. Você vai sentir todos os sintomas de abstinência da cafeína. E talvez você fique muito pior por 1 ou 2 semanas. Mas depois isso vai melhorar. Você vai dormir melhor. E quando você voltar a ter sensibilidade boa à cafeína, se o organismo estiver bem, você vai usar um pouquinho de cafeína e vai resultar num excelente pico de energia. Por isso que a gente usa cafeína estimulante sempre esporádico.
Número 5, cuidado com refeições grandes demais. Quando você come muita comida de uma vez, você ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o responsável pela digestão, mas ele é o antagônico, ele é o contrário do sistema nervoso simpático, que de simpático não tem nada. Lembra disso, o sistema nervoso simpático, ele não é simpático. Por quê? Porque ele te coloca no estado de luta ou fuga. E aí, pensa só o seguinte, se ele está baixo, você vai ter menos disposição. Então, mesmo que você esteja bem nutrido, faça refeições menores e mais bem divididas. Se você percebe que depois de comer muito você fica indisposto, é um bom sinal para você fracionar. Número 4. E às vezes uma boa dieta, gente, você está fazendo uma dieta de emagrecimento, ela tá boa, Leandrão, tá certinho, eu comprei o curso de dieta, eu montei legalzinho, boa. Mas é o seguinte, numa dieta de déficit calórico é normal a gente perder um pouco da disposição. Aí você diz, não, tudo bem, mas como é que eu faço para ter disposição numa dieta? Não, ela vai se diminuir. Você está comendo menos do que você gasta, está forçando o teu organismo a buscar o estoque. Então é normal que você não renda tanto quanto com o carboidrato alto. Agora, lógico, não tem vontade de sair da cama. Pô, nós temos um problema. Isso não é por causa da dieta. Ou se é por causa da dieta, é porque a dieta está muito errada. Ou é porque é um atleta em final de preparação, 2 semanas para o campeonato. Mas se não é o caso, o déficit calórico abaixa um pouco a disposição, mas não te torna inoperante. Número 3, beleza, Leandrão, mas eu posso fazer um déficit calórico com qualidade e sem qualidade, boa. Para eu, que treino bem e tal, é melhor eu fazer um déficit calórico de proteína e gordura ou proteína e carboidrato? Acho que proteína e gordura emagrece mais, né? Não, gente. Você que treina, proteína e carboidrato e depois gordura. Não proteína e gordura e por último carboidrato. Você precisa da proteína como carro-chefe, beleza, mas entre carboidrato e gordura é mais importante para a gente que treina o carboidrato, porque ele aumenta o desempenho no treino. Quem treina mais pesado, vou ter 2 alunos meus aqui da consultoria online. Esse aqui tá com o carbo alto e a gordura baixa, e esse a gordura alta e o carbo baixo. Quem treina melhor? Esse do carboidrato alto. Quem é que vai evoluir mais? Ele, lógico. Os dois têm o mesmo déficit calórico. Só que esse treina melhor. Quem é que vai construir mais massa muscular e perder mais gordura? Entende? Então, se você estiver indisposto para treinar e você está numa dieta de déficit calórico, tenta tirar a gordura e colocar o carboidrato. Se você está indisposto na hora do treino, concentra todo esse carboidrato mais ou menos 2, 3 horas antes do seu treinamento. Então, vou treinar 3 da tarde, meio-dia, eu como todo o carbo do dia. O resto, só proteína e gordura. Leandrão, mas aí o resto do dia eu vou ficar indisposto. Então, tá vendo como é que é? Você não tem energia suficiente para o dia todo. Você escolhe colocar carbo em todas as refeições e fazer um treino pior, mas viver melhor, ou você coloca o carbo todo antes, treina bem e vive mal. Aí você tem que escolher. Por quê? Porque você está com privação de energia. Não tem o que fazer, Leandrão. Aí você vai usar uma cafeinazinha com prudência, aquela coisa toda, mas mais ou menos falando, você vai experimentar uma queda de performance num final de dieta de cut. Número 2, ainda não é o meu caso, estou comendo bem, tá tudo certinho, os hormônios estão maravilha, só que não vai. Olha só, atenção no seu sono. Se o seu sono estiver ruim, não adianta, todo o restante não vai funcionar bem. Você se sente com sono porque você não dormiu. Aí você vai dizer, não, mas eu dormi 8 horas, mas não dormiu com qualidade. Então, é uma pergunta que eu sempre faço para os alunos. Você tem dificuldade para pegar no sono? Não, tenho, enfim. Você tem dificuldade para se manter no sono? Muitos dizem que sim. Não, eu deito na cama e durmo. Só que durante a noite eu não fico acordando, não é legal. Então, no caso, uma suplementação com valeriana, com melatonina, pode ajudar. Mas toma um cuidado antes. Vê se o lugar que você está dormindo está quietinho. Vê se não tem luz entrando. Você tem que resolver esses problemas. Vê se a temperatura tá legal. Eu sei, não é todo mundo que tem ar-condicionado, não é fácil assim. Mas você tem que melhorar o seu sono. E por último, a causa número 1, e que incrivelmente eu deixei aqui porque surpreende mesmo, o excesso de treinamento. Eu percebo que na minha consultoria as pessoas têm muita vontade de mudar, por isso que já me contrataram, e normalmente elas estão treinando errado para mais. E isso mina a disposição. Porque você entra num processo de overtraining. Quando você fala overtraining, o pessoal já pensa, não, o cara tá desmilinguido lá. Assim, não é isso, gente. O overtraining tem graus. Você pode ficar daquela maneira, mas você pode ficar bem. Só que vai diminuindo a disposição. Por quê? Porque você tá treinando acima do que você consegue recuperar, mas não muito acima, um pouquinho acima. Isso vai empilhando, empilhando, empilhando. Aí um dia que você dorme um pouquinho mal, você fica um bagaço. Então dá uma verificada nisso. E ó, tem 2 tipos de overtraining. 2 tipos, o sistêmico e o periférico.
Eu vou deixar um vídeo para você sobre overtraining. Você tem que entender sobre overtraining, porque a maioria treina errado para mais. Não ganha massa muscular porque está treinando muito. Olha só que coisa. Dá uma conferida aqui.